E a gente começa o Agro Record de hoje falando sobre abelhas. Existe um produtor há mais de 30 anos em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, que trabalha com a produção de mel. E ele, como biólogo especialista, vem desenvolvendo algumas técnicas porque está muito preocupado com a mortandade das abelhas. Um café caprichado, frutas, pães, queijo, mesa farta graças a elas. As abelhas são responsáveis por 70% do que consumimos. As abelhas dependem das flores para se alimentar. Então elas buscam nas flores a sua fonte de alimento, que é o néctar e o pólen, né? E nesse visitar as flores, ela faz a principal função delas, que é a polinização. A partir daí é que vem a produção agrícola. Produção de laranja, de banana, de soja, de milho, de arroz, feijão. Celso é um apaixonado por elas desde criança e por isso se tornou apicultor em Pindamonhangaba. Ele também é biólogo e oferece cursos aqui. Essa propriedade que vocês estão visitando exatamente está sendo moldada para isso, para virar uma escola de criação de abelha. Já tem acontecido alguns cursos, alguns treinamentos, parceria com centros de pesquisas, universidades, para divulgar isso, para ensinar as pessoas a criarem. E é claro que eu quero provar esse mel. Aliás, é possível, Celso, provar direto ali do favo? Mônica, é isso aí. Esse é o mel 100% natural, extraído das caixas das abelhas agora. Você pode provar à vontade. E como que eu faço? Eu posso pegar um cortadinho desse? Pega um tabletinho desse e põe na boca. Masca como se fosse um chicletezinho. Vamos lá. Bom, né? Nossa, que delícia, gente! É fantástico. E ele não tem um sabor assim tão enjoativo como o mel na colherada, né? E o favo é gostoso. Isso. Como se fosse um chicletinho mesmo. Exato. O mel é usado em muitas receitas e tem propriedades medicinais. Eu até brinquei aqui, Celso, falei, ai, que vontade de comer o favo, mas não pode comer o favo, né? Apesar disso, a gente não joga o favo fora, dá para aproveitar também. De jeito nenhum. Toda essa cera é totalmente reutilizada. E essa cera que a gente vai usar na indústria depois, cosmética, a gente usa para fazer vela, entendeu? E a cera que a gente está falando é essa daqui, olha, o favo se transforma em cera, gente. Exatamente. Depilação para as mulheres, meninas, olha, né? Batom, é feito batom, de cera de abelha. o que mais? Arreios, celas dos animais também é encerado com cera de abelha. Os surfistas hoje estão usando para passar nas pranchas. A parafina, uhul! Exatamente. Então tem assim, uma amplitude muito grande o uso da cera. Gente, olha a importância das abelhas pra gente. Até por sinal, no primórdio da criação de abelha, as abelhas eram criadas não exatamente para produzir mel, mas era criada para produzir cera, porque lá no passado não tinha luz, né? Então era usado para fazer a cera, era o produto mais importante lá no primórdio da criação de abelha. As abelhas trazem o néctar e o pólen para as casas delas. No apiário, elas recebem cuidados especiais. A gente tem que fazer manejo, o acompanhamento do desenvolvimento dessas abelhas. Então a gente tem que abrir essas colmeias pelo menos de 15 em 15 dias, onde a gente verifica o estado de postura da rainha, o desenvolvimento das crias, a gente reforça com alimentação, tá? Uma série de fatores que a gente faz para obter grandes volumes de produção. Nessa propriedade tem cerca de 150 colmeias. Em cada uma vivem em torno de 80 mil abelhas. Outro produto muito importante que elas fabricam é o própolis. Ele se forma dentro das colmeias. É esse material escuro aí. O própolis é uma resina que as abelhas colhem dos vegetais para usar tanto para fazer asepsia total de dentro da casa delas. Pra você ter uma ideia, antes da rainha botar naqueles alvéolos, a abelha vem, passa uma tintura para deixar o ambiente totalmente asséptico. Então, o própolis é sim um medicamento usado como antibiótico e antisséptico, mesmo para as abelhas, que também a gente pode usar. O pólen que elas trazem também é aproveitado e tem grande utilidade na gastronomia. Na natureza, a gente tem as substâncias que formam as proteínas, que são os aminoácidos. Na natureza, nós temos 23 tipos de aminoácidos. No pólen, eu tenho 21 deles. Outras fontes de proteína que nós estamos comum a consumir na nossa dieta, como leite, ovo e carne, não consegue ter todos esses aminoácidos como o pólen tem. Apesar de pequenas, as abelhas são muito importantes. E o que assusta é que elas estão morrendo. O principal motivo são o uso dos agrotóxicos nas culturas agrícolas. Com a mortandade dessas abelhas, o declínio da produção agrícola também vai existir.
Einstein já falava lá atrás no tempo deles, se as abelhas desaparecerem, em 4 anos a humanidade morreria de fome. Daí a importância de preservá-las. E quem puder pode colaborar, criando em casa. Uma opção são essas menores, que não têm ferrão e chamam jataí. Isso aqui é um potinho de mel de abelha jataí, onde vocês vão poder provar aqui, in natura, o mel de abelha jataí. É mais suave. Realmente, ele é mais suave, mais delicado, e cada abelha, cada espécie de abelha tem um saborzinho diferente. Aí a gente tem a jataí, tem a mandaçaia, tem a tubuna. A vantagem dessas abelhas é que são abelhas sem ferrão, então pode ser criada no jardim de casa. Na área urbana, tranquilamente, uma criança pequena, 10, 12 anos, pode mexer numa boa. É preciso mais conscientização sobre o assunto. Uma agricultura mais moderna seria a solução para evitar uma catástrofe. O grande dilema nosso hoje é reverter essa agricultura convencional com agrotóxicos para agriculturas mais modernas, que, por exemplo, a produção orgânica, os sistemas agroflorestais que está fortemente sendo implantado, e mostrando para a humanidade que é possível produzir alimentos em quantidade e volume para alimentar a humanidade de uma forma sem a química, sem os agroquímicos.